Sabe aquela sensação de que a gente está preso nos nossos próprios comportamentos? Agindo no piloto automático, repetindo as mesmas coisas dia após dia, mesmo querendo mudar? Pois é, a resposta, olha só, não está na força de vontade. Está num código poderoso gravado lá no fundo do nosso cérebro. Vamos mergulhar nisso. Para começar, vamos conhecer a história da Lisa Allen. Em poucos anos, ela simplesmente virou o jogo. De uma vida com obesidade, mais de US$ 10.000 em dívidas, fumante, para se tornar uma maratonista saudável, com uma carreira de sucesso e sem dívidas. A pergunta é, como, né? Como uma transformação tão profunda assim é possível? O que será que aconteceu dentro do cérebro dela para reescrever uma vida inteira de padrões? Então, a resposta para isso está lá no fundo do nosso cérebro, numa estrutura chamada gânglios basais, que tem mais ou menos o tamanho de uma bola de golfe. É ali que fica o nosso centro de comando do piloto automático, sabe? É ele que transforma o que a gente faz em rotinas para a gente poder poupar esforço mental. Tá, mas como é que funciona esse tal de piloto automático? Cientistas lá do MIT descobriram uma fórmula que é, assim, surpreendentemente simples e que governa todos os nossos hábitos. O nome que eles deram? O loop do hábito. É basicamente um ciclo neurológico que fica se repetindo na nossa cabeça sem a gente nem se dar conta. Esse loop tem 3 partes. Primeiro, vem a deixa, que é o gatilho que avisa o cérebro para entrar no modo automático. Logo depois, vem a rotina, que pode ser uma ação física, um pensamento, uma emoção. E para fechar, tem a recompensa, que ajuda o cérebro a decidir se vale a pena guardar esse loop para o futuro. Pensa nos ratinhos do MIT. A deixa era um clique, a rotina era correr pelo labirinto e a recompensa, um pedacinho de chocolate. Simples e muito, muito poderoso. E é esse o ciclo. Deixa, rotina, recompensa. Com o tempo, esse loop vai ficando cada vez mais automático. O cérebro, olha que interessante, ele praticamente desliga durante a rotina só para economizar nossa preciosa energia mental. É exatamente por isso que a gente consegue dirigir do trabalho para casa sem nem cansar no caminho. O cérebro só está executando o programa. Mas calma aí. Se fosse só deixa, rotina e recompensa, talvez não seria tão forte. Tá faltando alguma coisa aí. Tem um ingrediente secreto, o verdadeiro motor que faz essa roda girar com tanta força. O que será que é? O ingrediente secreto é o anseio, o desejo. E o mais louco é que não é a recompensa em si que move o loop, mas a antecipação dela. O cérebro começa a querer, a ansiar pela recompensa antes mesmo da gente executar a rotina. É esse desejo que nos impulsiona. E um exemplo fantástico disso é a história da Pepsodent. Pensa só, no início do século XX, quase ninguém nos Estados Unidos escovava os dentes. Aí, um publicitário chamado Clove Hopkins teve uma sacada genial. Ele não vendeu a ideia de dentes mais brancos, ele vendeu uma sensação, aquele frescor, aquele formigamento na boca. Isso se tornou a recompensa. E as pessoas não escovavam os dentes pela saúde, mas porque começaram a ansiar por aquela sensação de boca limpa. Ele não vendeu um produto, ele criou um desejo, e com isso, um hábito nacional. Ok, agora que a gente já entendeu a mecânica por trás do hábito, a grande questão é como usar isso para mudar um hábito ruim. Pois é, existe uma regra fundamental, a mais poderosa de todas, para a gente reprogramar nosso piloto automático. E a regra é essa aqui, a regra de ouro da mudança de hábito. A sacada é a seguinte, não adianta lutar contra a deixa ou ignorar o desejo pela recompensa. O segredo é manter a mesma deixa e a mesma recompensa, só que trocando a rotina no meio do caminho. Você basicamente insere um novo comportamento no lugar do antigo. O caso da Mandy, que roía as unhas, ilustra isso perfeitamente. A terapeuta ajudou ela a identificar a deixa, uma leve tensão nas pontas dos dedos. A recompensa era uma breve sensação de estímulo físico. Em vez de tentar parar na marra, na força de vontade, ela inseriu uma nova rotina. Sempre que sentia a deixa, ela apertava os dedos na palma da mão ou esfregava os braços. A deixa era a mesma, a recompensa de estímulo físico era parecida, mas a rotina destrutiva foi substituída por uma inofensiva. Genial, né? E tudo isso leva a gente a uma pergunta importante. Qual hábito cada um de nós quer mudar? Qual rotina poderia ser trocada para alcançar um resultado diferente? Parar para refletir sobre isso já é o primeiro grande passo para a mudança real. E falando em mudança, se essa nossa conversa está ajudando a clarear as ideias sobre seus hábitos, que tal demonstrar seu apoio? É fácil, é só curtir este material e, o que ainda é mais legal, comentar aqui embaixo qual hábito você gostaria de transformar.
Ah, e claro, aproveita para seguir o canal Pneuma BR e ativar as notificações, que assim a gente continua essa jornada de conhecimento juntos. Bom, a regra de ouro é super poderosa, sem dúvida. Mas para que a mudança dure de verdade, especialmente naqueles momentos de estresse, sabe? É preciso mais um elemento. Algo que transforma uma nova rotina em um comportamento inabalável. Para entender isso, vamos olhar para os alcoólicos anônimos. O AA aplica a regra de ouro com perfeição. Ele oferece as recompensas que o álcool fornecia, como alívio e companheirismo, através de novas rotinas, como reuniões e o apoio de um padrinho. Mas adiciona um componente vital, a crença. Acreditar em algo maior, seja Deus, a comunidade ou o próprio processo, é o que sustenta o novo hábito quando a vida fica difícil. E os resultados são impressionantes. Estima-se que até 10 milhões de pessoas tenham encontrado a sobriedade através do AA. 10 milhões! Isso demonstra o poder imenso que um grupo e a crença compartilhada podem ter na solidificação de novos hábitos. A mudança se torna muito mais fácil quando a gente acredita que ela é realmente possível. O filósofo William James resumiu isso perfeitamente, há mais de um século. Ele disse: toda a nossa vida não passa de uma massa de hábitos, nos conduzindo irresistivelmente rumo ao nosso destino. Nossos hábitos não são apenas ações isoladas, eles são os arquitetos do nosso futuro. Mas a grande revelação de tudo isso é que os hábitos não são o destino, eles são ciência, são um código que pode ser compreendido, desmontado e, o mais importante, reescrito. A partir do momento que a gente entende como o loop do hábito funciona, a gente ganha o poder de mudar o jogo. A verdadeira questão que fica então é: quais hábitos estão escrevendo a história de cada um de nós?